Olá, alunos do terceiro ano. Estou gravando essa aula para fazer um reforço das atividades da aula do Centro de Mídias, tá bom? Essa matéria é a matéria da página 14, 15, 16, 17 e 18 da apostila do aluno do segundo bimestre, tá certo? Lá no Centro de Mídias, as professoras fizeram toda a atividade 5, tá? A atividade 5 falava assim: escreva na forma fatorada uma equação algébrica do quarto grau cujas raízes são, tá certo? E para fazer a atividade 6, eu preciso dessas informações da atividade 5, tá? Então eu vou retomar a atividade 5 e aí eu vou para a atividade 6, beleza? Então, ó, é o seguinte, na atividade 5, eles afirmam o seguinte, que 2, 3, 4 e 5 são raízes de uma equação algébrica, tá certo? Então, são raízes, são as soluções de uma equação algébrica, tá certo? Eu chamo o 2 de R1, o 3 de R2, o 4 de R3, 5 de R4. Essa informação aqui é importante para mim, porque na hora que eu for usar a fórmula, eu vou observar esses valores. Quem é o R1, quem é o R2, quem é o R3, quem é o R4. Belezinha? Tá certo? Então, a professora no Centro de Mídias, ela resolveu por uma fórmula, tá? Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou fazer a distributiva da forma fatorada e depois eu vou resolver pela fórmula. Então, o mesmo valor. O importante é vocês saberem fazer das duas maneiras, porque às vezes você esquece a fórmula, não consegue fazer um exercício no vestibular ou no Enem, tá certo? Então, eu vou fazer das duas maneiras, combinado? Então é o seguinte, ó. Como que eu escrevo uma equação na forma fatorada, tá certo? Eu pego as raízes, tá vendo aqui as raízes? 2, 3, 4, 5, tá? E eu sempre vou inverter o sinal. Então, se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, ficou assim, ó. X menos 2, aqui é 3, então fica x menos 3, aqui é 4, é x menos 4, aqui é 5, x menos 5, tá certo? Então, ó, eu vou multiplicar esses valores e o resultado tem que dar zero. Quando numa multiplicação o resultado dá zero? Quando um dos fatores da multiplicação é zero, tá certo? Então, por exemplo, ó, o x aqui vale esse 2. Então, ó, 2 menos 2, isso é zero. Eu quero multiplicar esse zero por esses outros números, tá certo? Ó, vou colocar 2 em todos os lugares aqui. E aí, ao multiplicar esses números por zero, a resposta vai ser zero, tá certo? Então, é uma solução. A segunda, quando for 3, vou pegar o 3, vou colocar aqui no lugar desse x. E quando eu colocar esse 3 aqui, isso vai dar zero. Portanto, o que vai acontecer aqui? Certo? Eu quero multiplicar zero por isso. A resposta é zero. E a mesma coisa quando acontece com 4 e 5. Quando aqui for 4, o x for 4, isso aqui é zero. Ao multiplicar dá zero. E quando esse x for 5, isso aqui vai dar zero. Eu vou multiplicar por isso, dá zero. Beleza? Tranquilo? Então, já sei fazer a forma fatorada. Tá certo? Só que no exercício 6, ele pede assim, na atividade 6, ó, escreva todas as equações da atividade 5 na forma. E aí tá errado aí na apostila, tem que fazer um acerto aí, tá? Em vez de estar ax à quarta, bx, tem que ser desse tipo aqui, ó. Esse tipo aqui, ó, tá errado, tá aí na apostila. Então, ó, é isso aqui, ó. Vai lá, altera no exercício 6 essa forma genérica, beleza? Então, ó, fica ax ao quadrado, bx mais cx ao quadrado, mais dx mais e igual a zero. Então, altera lá que lá tá errado, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação na forma fatorada e vou fazer a distributiva, tá certo? Então, bom, eu vou multiplicar esses números com isso com isso, tá certo? Então, ficou assim, ó, vou fazer as multiplicações, tá? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Depois,
Menos 2 vezes x. Menos 2x. Menos 2 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Beleza? Vou resolver essa parte aqui, ó. Então, eu tenho, ó, menos 3x menos 2x. Isso vai ficar quanto? Menos 5x. Tá certo? Então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, quando eu fiz essa distributiva, eu gerei essa equação do segundo grau. Tranquilo? Bom, agora esse daqui. Eu quero multiplicar isso daqui e vai gerar essa equação do segundo grau. Beleza? Então, ficou assim, ó. X vezes x. X ao quadrado. X vezes menos 5. Menos 5x. Menos 4 vezes x. Menos 4x. Menos com menos dá mais. 4 vezes 5, 20. Bom, dessa expressão, eu posso juntar esse menos 5x com esse menos 4x. Isso vai dar 20. Tá certo? Então, isso vai dar 20. Agora eu vou fazer a multiplicação de duas equações do segundo grau. Tá certo? Então, eu fiz 3 passagens aqui. Fiz em azul, eu multipliquei o x ao quadrado por isso daqui. Quando eu multiplicar, isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x na quarta. X ao quadrado menos 9x vai dar menos 9x ao cubo. X ao quadrado vezes 20 vai dar 20x ao quadrado. Beleza? Agora eu vou continuar. Eu quero pegar esse menos 5x e quero multiplicar por tudo isso. Eu já vou colocar na linha de baixo, por quê? Porque eu quero fazer aqui uma adição depois. Então, eu já vou colocar um debaixo do outro certinho pelos expoentes, tá olhando os expoentes, tá bom? Então, ficou assim, ó, menos 5x vezes x ao quadrado. Então, vai dar menos 5x ao cubo. Menos 5x vezes menos 9x. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 9 dá 45. E x vezes x, x ao quadrado. Por último, menos 5x mais 20. Ao multiplicar isso, 5 vezes 20 dá 100, certo? Então, vai dar menos 100x. Agora, vai ser a vez do 6, certo? Eu peguei 6 vezes tudo isso. Então, ficou 6 vezes x, 6x ao quadrado. 6 vezes menos 9x vai dar menos 54x. E 6 vezes 20, 120. Eu quero somar isso aqui. Então, vai ficar ó, x na quarta potência. Depois, menos 9x ao cubo, menos 5x ao cubo, dá menos 14x ao cubo. Quero somar 20x ao quadrado, mais 45x ao quadrado, mais 6x ao quadrado. Isso dá 71x ao quadrado. Depois, menos 100x, menos 54x. Vai dar menos 154x. Mais 120. Isso aqui, certo? Ó, x na quarta, x elevado à quarta potência, menos 14x ao cubo, mais 71x, menos 54x, mais 120 igual a zero, é uma equação algébrica de quarto grau. Beleza? Tranquilo? Bom, uma outra maneira de fazer esse mesmo exercício é como as professoras ensinaram lá no Centro de Mídias no dia 24, tá certo? Tem que usar uma fórmula. Essa fórmula está lá na página da apostila, na página 115, na página 15, tá certo? Lá embaixo, tá? Então, ó, uma forma genérica de eu escrever uma equação do quarto grau é do tipo ax na quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais y.
E eu tenho que ficar atento aos sinais, tá? Então, ó, faltou um negativo aqui. Então é o seguinte, eu vou relacionar. Bom, eu só posso fazer esse cálculo, tem uma condição. Presta atenção, olha. A necessariamente tem que ser igual a 1. Tá certo? E esses R1, R2, R3, R4, eu peguei lá da informação que tá, ó, 2, 3, 4 e 5 são raízes de uma equação. Tá certo? Então, ó, um é o R1, o R2 é 3, o R3 é 4, o R4 é 5. Tá certo? Eu vou usar esses dados para poder fazer a minha conta. Então, ficou assim, ó. A forma genérica. A é 1. Então, eu vou chamar o B de menos S. E como que eu vou obter o S? Eu simplesmente vou somar as raízes. Tá certo? Então, ó, vou somar R1 mais R2 mais R3 mais R4. Tá aqui a informação. Então, vai ser 2 mais 3 mais 4 mais 5. 2 mais 3 mais 4 mais 5. Isso dá 14. Belezinha? Então, o S1 é super tranquilo. Agora, como que eu chego no S2? Tá? Isso aqui é importante. Então, vamos lá. O S2 vai ser assim, vai ser uma distributiva, tá? Eu vou pegar o R1 e vou fazer assim, ó, de 2 a 2. Então, ó, o R1 com o R2, o R1 com o R3, o R1 com o R4, o R2 com o R3, o R2 com o R4, o R3 com o R4. Tá certo? Então, ó, 1 a 1. Então, ó, R1 vezes R2. Quem é o R1? 2. Quem é o R3? Não, o R1 é 2, R2 é 3. 2 vezes 3, 6. Deixa ele quietinho aqui, depois eu somo no final. O segundo, R1 com R3. Então tá aqui, ó, R1 e R3. R1 é 2, R3 é 4. 2 vezes 4, 8. Deixa ele quietinho. Vou fazer um por um, tá, gente? Ó, o R1 com o R4. Então ficou R1 é 2, R4 é 5, 2 vezes 5, 10. Agora, 2 a 2. O R2 com o R3, depois o R2 com o R4. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E faltou o último. O que é o último? É o R3 com o R4. Então, 4 vezes 5, 20. Somei tudo isso, dá 71. Tá belezinha, maravilhoso. Certinho? Agora, o S3. Como que eu vou achar no S3? Vai ser um agrupamento de 3 em 3, tá? Então, ó, veja vocês aqui, ó. Tá assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, essa combinação aqui, ó. O R1, R2, R3, depois o R1, R2, o R4, depois o R2, o R3, o R4, depois o R1, o R3, o R4. Tá certo? Um por um. Certinho? Então vamos lá, ó. Eu sei que é longo, né? Mas não é difícil não, pessoal. É só multiplicar. Então, ó, R1, R2, R3. Então é multiplicar 2, 3 vezes 4. Isso aqui dá 24. Depois a outra combinação é R1, R2, R4. Ó. R1, R2, R4. Então eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. Isso dá 30. Por último, eu vou pegar o R2, o R2, o R3 e o R4. Então tá aqui, ó. R2, R3, R4. É multiplicar 3 vezes 4 vezes 5. Isso dá 60. E por último, eu vou multiplicar o R1 pelo R3 e o R4. Isso vai ficar 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4 vezes 5. Isso dá 40. Somando isso aqui, 154. Acabou. Último. A última é tranquilo também, é o mais fácil. O S4, que é esse 4 aqui, né? O S4, você tem que fazer o quê? Você tem que pegar, multiplicar R1, R2, R3 e R4.
Então, ó, no primeiro você somava, agora você vai multiplicar. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, depois vezes 4. Isso vai dar 120. Então, ó, 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. 6 vezes o 5 dá 30. 30 vezes 4, 120. Prontinho. Achei os valores do S1, S2, S3, S4. Eu vou escrever a fórmula. Então, agora. Então, vamos lá, ó. X na quarta. X na quarta. Menos da fórmula. Menos quem? O S1. Quem que é o S1? 14. Mais da fórmula, o S2. Quem é o S2? O S2 é aqui, ó. É o 71. Menos da fórmula. Menos quem? O S3. Então, menos da fórmula, o S3 nós calculamos dá 154. 154. E por último, certo? Eu vou pegar o S4. O S4 dá 120. Então, perceba que utilizando a fórmula ou fazendo a distributiva da forma fatorada, dá exatamente o mesmo resultado. Tá certo? Belezinha? Então, agora, ficou faltando para fazer, tá? O exercício 6, o item C. Façam vocês o item C, tá? Uma das raízes lá vai ser 0. Então, não tem problema nenhum, vai ficar só o x sozinho, tá certo? Faça a substituição, monte a forma fatorada do C bonitinho, tá? E depois faça as multiplicações, ou então utilize a fórmula, usem a fórmula, tá? Tente resolver esse exercício, tá bom? Pessoal, tentei fazer o meu melhor, tá? Espero que vocês também façam o melhor de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, tá? Até mais. Tchau, tchau.